Estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa, lembrando a você a nossa obra Comunidades do Caminho, uma história do cristianismo nascente. Esse livro está maravilhoso, é um livro que você pode dar de presente a qualquer pessoa. É a nossa pesquisa junto com um grupo de pesquisa na Itália, em Roma, na Turquia e na Grécia. Então aqui tem os trabalhos, Caminhos de Paulo, as comunidades de Jerusalém, de João. Está muito bom esse livro. A nossa obra Analisando as Tradições Bíblicas também é sempre um bom livro. O Sermão do Monte, bom demais. Essa obra está falando do Evangelho de Jesus, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. O Bereshit, tradução minha e do Gad Azaria, dos 1534 versículos do livro do Gênesis, a criação divina, mostrando todo o significado de uma forma neutra, do hebraico para o português, sem intermediário, a de daqui, que nós traduzimos junto com o professor Fabrício, por ser bom, traduziu, e nós fizemos os comentários do texto grego, e aqui o Evangelho Cristianismo Primitivo, que essa obra está muito boa também, prefaciada pelo meu amigo particular, Dom Aldo Dicílio Pagotto. E não deixe também de pedir, meus amigos, os nossos DVDs com Mário Suriani, ali na Sinal Verde, no telefone 2409 1540. E as nossas obras podem ser pedidas, livrarias no Brasil todo, pela Candeia e pela Boa Nova, distribuidora, e direto aqui com a Ideia Editora, www.ideiaeditora.com.br. Você pode fazer os pedidos direto com o Magno, que ele manda para qualquer parte do Brasil, ok? Então nós vamos ler aqui um e-mail de um paraibano, de Baraúna, Paraíba. Meu abraço para... Como é o nome do rapaz? Desculpem. Baraúna, Paraíba, está aqui. Cidade. Baraúna. Não, mas não tem o nome dele, deve estar lá embaixo, desculpem. Severino Celestino, mensagem. Irmão Severino, sei que o senhor considera a Bíblia de Jerusalém realmente essa daqui, ó. A Bíblia de Jerusalém, de versão mais fiel em português, que mantém a exegese em relação aos originais hebraico, grego e latim. Mas há alguma outra Bíblia que se aproxima ainda mais de suas perfeitas traduções, que o senhor faz com toda pureza em seu livro Analisando as Traduções Bíblicas, o qual aprendi bastante sobre a doutrina espírita à luz da Bíblia. Atenciosamente, chegou agora aqui o nome. Wanderson Silva. Abraço eterno e fraterno. Obrigado, Wanderson. Olha, existe uma Bíblia uma Bíblia traduzida pelo Jairo Friedman, é um judeu de São Paulo. O nome é a Bíblia Hebraica. É uma tradução muito boa, muito boa mesmo, só que ela não tem rodapé. E a vantagem que eu acho da Bíblia de Jerusalém é que o rodapé dela é muito boa, viu, Wanderson? Ela ajuda bastante por conta disso. E no demais, nós exploramos muito. Você gosta, agradeço da nossa tradução, tanto do Bereshit como do Analisando, que nós temos sempre a preocupação de estar buscando o texto na sua forma mais original e mais autêntica. Porque, lembrando que Jesus diz em Mateus 5, 19, ai daquele que alterar um só iude da Torá e ensinar assim os meus filhinhos, será chamado menor no reino dos céus. E eu fico realmente preocupado com aqueles que não têm nenhum escrúpulo em mudar o texto sagrado, de alterar e colocar de acordo com os seus interesses e as suas conveniências, de respeitando a mensagem cristalina, amorosa e fraterna que o nosso mestre e amigo Jesus deixou para nós. Aqui eu temos um e-mail de São Paulo, da nossa... uma mensagem da nossa irmã... nosso irmão Pedro Rosa, São Paulo. Quero que a minha pergunta seja dirigida a Severino Celestino da Silva. O senhor acha que houve o dilúvio mencionado na Bíblia? Se houve, quem teria escrito o Velho Testamento que conta tudo o que aconteceu antes do referido dilúvio? Se segundo a própria Bíblia só se salvaram as pessoas da família de Noé? Boa pergunta, Pedro.
Se houvesse o dilúvio, todo o conhecimento do passado não teria se perdido? Quem teria a capacidade de escrever a Gênese bíblica com tantos detalhes? Sou espírita e realmente gostaria de ter esse esclarecimento. E como sou seu admirador, acho mesmo que o senhor já deve ter se inteirado deste assunto. Que os amigos espirituais estejam contigo. Obrigado, Pedro. Olha, meu filho, vamos começar por partes. Eu dou uma aula no curso de Ciência das Religiões, na aula do curso de Judaísmo, que a aula chama-se Civilizações Pré-Bíblicas. A história não começa com Abraão. A história do mundo não começa com Abraão. Existiram muitas outras civilizações antes de Abraão. A Mesopotâmia, onde tudo começa, tem os assírios, os sumérios e os babilônios. E para ajudar você, a história do dilúvio de Noé já é como se fosse não uma repetição, mas uma síntese do que aconteceu na chamada Epopeia de Gilgamesh. Vê se você encontra esse livro, a Epopeia de Gilgamesh, você vai ver uma história parecida com a de Noé. Gilgamesh era um deus da cidade de Uruk, na Mesopotâmia, que ele sai para caçar com um amigo, o amigo morre, ele ficou apavorado que ele achava que era imortal, e aí ele começa a buscar a imortalidade. Ele criou uma arca, ele teve um dilúvio do mesmo jeito, ele ungiu a arca, ele ficou vagando naquela arca, igualmente a Noé. Só que Noé mandava um casal de pombo, ele mandou andorinha, mandou corvo, mandou vários tipos de aves para ver se já havia terra. E você tem que entender que até o capítulo 11 da Bíblia, do Gênesis, pode chamar isso de protogênese. Quem escreveu o Gênesis foi Moisés, mas Moisés faz até o capítulo 11 uma espécie de protogênese, o que seria lendas, mitos, contos, mas não que sejam coisas que não sejam aproveitáveis. Ali está a razão da vida, ali mostra a fraqueza humana, ali mostra... Só que o capítulo 6 começa dizendo que Deus se arrependeu de criar o homem. Eu acho isso uma coisa terrível. Será que Deus não sabia, Ele que é Senhor absoluto das coisas, que Ele iria criar o homem, que tudo isso ia acontecer? Então ali é mostrando, é como se o homem, Moisés, estivesse colocando um sentimento humano em Deus. É por isso que eu lhe digo, Pedro Rosa, nós não entendemos ainda a Bíblia em sua essência. Mas eu peço desculpa a você, porque o teu e-mail dá quase um programa, e se no próximo programa a gente continua com ele, se Deus quiser, para esclarecer melhor. Mas por enquanto, vê se você localiza a Epopeia de Gilgamesh, e você vai ver que Moisés trouxe tudo de lá de trás, de Gilgamesh, dos egípcios. Os 10 mandamentos tem muita coisa do livro Egípcio dos Mortos. Então, há sempre uma espécie de que Moisés transformou aquilo que era antes da Bíblia do politeísmo em monoteísmo, que essa foi a sua missão. Muito obrigado por hoje, pela sua assistência, pela sua audiência. Que Jesus fique no coração de vocês, Pedro. E a gente vai continuar a aprofundar mais seu e-mail no próximo programa. Muita paz a vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.